Good evening. Boa noite. It is an honor to be with you tonight. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje à noite. And I bring you greetings from your brothers and sisters in North Carolina. Eu trago então muitas saudações dos nossos irmãos lá da Carolina do Norte. This is now my 5th trip to Brazil. Isso é a minha quinta viagem ao Brasil. I love being with my Brazilian brothers and sisters. Eu amo estar junto com os meus irmãos e minhas irmãs brasileiras. And I love churrascaria. E eu gosto muito da churrascaria. But I love you more than the beef. Mas eu amo vocês mais do que o churrasco. I come from a region in the United States that is very similar in geography to this area. Eu venho de uma região nos Estados Unidos que é bem semelhante geograficamente dessa região aqui. We have very similar trees. Nós temos árvores bem parecidas, semelhantes. Very similar crops. Nós temos uma plantação bem semelhante. And we have the same bugs. E nós temos também os mosquitos bem semelhantes, como aqui. So I feel very much at home. Então eu me sinto em casa aqui. I am married and I have 2 grown children. Eu sou casado, tenho 2 filhos já adultos. And I have 2 grandchildren that are ages 6 and 4. Eu tenho 2 netos de idade 5 e 4. And I've been a pastor for many years. E eu já estou como pastor, atuo há muitos anos. All of it in the Evangelical Free Church of America. Sempre na Evangélica Livre nos Estados Unidos. And so, as we have been here this weekend with your elders. Enquanto nós estivemos aqui nesse final de semana com os seus presbíteros e pastor. And I'm pretty certain that they are tired of listening to me. E eu acho que eles já se cansaram de ouvir-me. There were several times in the course of the weekend where we had elder teams break into groups. Tivemos vários momentos em que os presbíteros estavam juntos em grupos pequenos. And it was a delight to see your elders and your pastor gather together talking about important things. E foi uma alegria para mim ver a sua equipe de presbíteros reunidas, discutindo, conversando. Praying together and seeking the Lord together. Orando juntos e buscando ao Senhor juntos. And so it's a joy to be with you tonight. Thank you for the invitation to be in your church. É grande prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Muito obrigado pelo convite. And so what I would like to do tonight is to tell my story as it's found in Psalm 37 and verse 4. O que eu gostaria de fazer hoje à noite é compartilhar a minha história de acordo com os Salmos 37, versículo 4. And I understand from Demas that was one of the choruses that we sang tonight. E nos hinos há uma reflexão daquilo que nós vamos ouvir hoje à noite. And so Psalm 37 verse 4 says this. Salmos 37, versículo 4 diz o seguinte: Take delight in the Lord. Agrada-te do Senhor. And he will give you the desires of your heart. E ele satisfará os desejos do seu coração. I want to share with you about delights and desires. Eu gostaria de compartilhar com você sobre desejos e agrados e alegrias. But I want to start a little bit with my story. Mas eu gostaria de compartilhar um pouco primeiro da minha história. When I was in high school, I worshipped a Trinity. Quando eu estava no segundo grau, eu estava participando de uma igreja em Trinity. But it was not the Trinity of the Father, the Son and the Holy Spirit. Mas eu preciso traduzir, mas não era Trindade, então o nome do local era Trindade, mas não era a Trindade do Pai, Filho e o Espírito Santo. It was a Trinity that I made in my mind. Era uma Trindade que eu desenvolvi na minha mente. They were idols that I created. Eu percebi que havia ídolos na minha mente. And one of those idols was academics. E um desses ídolos se chamava academia, ou seja, estudos. I loved school. Eu amo a escola. I loved good grades. Eu amava as boas notas. I took all the difficult courses in my high school. Eu escolhia os cursos difíceis da minha escola.
And I liked getting A's E eu amava tirar 10. because an A gave me very concrete feedback about how I was doing. Porque a nota 10 me dava um retorno bem concreto sobre como eu estava indo. And it made me feel good about myself. E me fazia me sentir bem sobre mim mesmo. It was an idol. Eu percebi que era um ídolo. The second idol was athletics. O segundo ídolo foi o atletismo. Now, I'm not very tall and I'm not very big. Eu não sou muito alto, também não sou muito forte. But what I lacked in size, I made up for in heart. Mas o que faltava de tamanho eu tinha em garra. So I played American football and basketball. Então eu jogava futebol americano e basquete. I had basketball hoops everywhere. Eu tinha Everywhere, basketball hoops, eu goals. tinha esses cestos de basquete em todos os cantos. In the garage, Na garagem, in the basement, lá no in my room, térreo, no meu quarto, in my desk at school. até na minha escrivaninha na escola. When the gym was open, I was there. Quando o ginásio estava aberto, eu estava lá. People called me a gym rat. As pessoas me chamavam rato do ginásio. I loved to excel in sports. Eu amava realmente me superar nos esportes. The third idol I worshipped was a cute little blonde by the name of Trudy. E o terceiro ídolo que eu tinha era uma jovem loira de nome Trudy. I moved to the town where she lived and I saw her and I was smitten by her. Eu me mudei para a cidade onde ela morava e eu me apaixonei profundamente por ela. I can remember the first day I saw her as a sophomore in high school. Eu me lembro a primeira vez como jovem quando eu vi-la. I can remember what she wore that day. Eu posso até lembrar o que ela estava vestindo naquele dia. And some of you are thinking, why am I talking about a girl in high school when I'm a happily married man? E por que eu estou... talvez vocês estão se perguntando por que esse cara está falando de uma jovem lá na escola se eu sou um homem casado e um homem feliz. It is because my wife's name is Trudy. Porque a minha esposa, o nome dela é Trudy. And I married her, the Eu high a school casei. sweetheart. Aquela moça naquela época. In high school, my world was fantastic. Naquela época de juventude, na escola, a minha vida era fantástica. I loved everything about my life and the Trinity that I worshipped. E eu gostava tudo na minha vida, especialmente essa trindade que eu adorava. However, when we went to college, things changed. Mas quando eu depois fui para a universidade, as coisas mudavam. I wanted to be an architect. Eu queria ser um arquiteto. And so I went to a university that offered an architectural degree. Então eu fui para a universidade para obter essa graduação em arquitetura. And in this school, I was there for about 2 months. E naquela universidade eu estava lá, eu acabei de começar, por 2 meses eu estava lá. When the architecture professor called me into his office. Quando o professor naquela área me chamou. And he said, Dean, you do not have the capabilities of becoming an architect. E ele me falou assim, Dean, você não tem capacidade de se tornar um arquiteto. And I was disappointed. E eu estava bem decepcionado. And I also tried out for the university basketball team. Aí eu também tentei entrar na equipe de basquete da universidade. I was a walk-on. I was not a scholarship player. Eu então entrei do interesse próprio, não porque eu recebi uma bolsa. And I tried really hard, but I was cut from the university basketball team. E eu tentei muito, mas eu não consegui realmente entrar nessa equipe. Trudy went to a different university that I went to. A Trudy, minha esposa, ela foi para uma outra universidade naquela época. And one night she called me from her college and said she wanted to break up with me. E uma noite ela me ligou e falou para mim, eu vou terminar esse relacionamento. Now it's a mistake that she regrets to this day. É um erro que
remorse. Ela tem um remorso sobre essa decisão que ela tinha tomado naquela época. And I remind her occasionally of what she did to me. E eu às vezes lembro daquilo que ela fez para mim naquela época. But here's what I discovered. My world in high school had been perfect. Mas a seguinte eu descobri, no ensino médio, naquela época, eu achava que a minha vida era perfeita. And within 2 months of being in college, my world fell apart. E depois de entrar na universidade, depois de 2 meses, a minha vida, o meu mundo realmente quebrou. And I was one hurting, broken guy. E eu era um cara realmente quebrado, desanimado e frustrado. And it was at that time that there was a man down the hall from me who shared with me the gospel message about Jesus Christ changing a E life. naquela época, na República, um rapaz aí num outro quarto, ele começou a compartilhar o evangelho de Jesus comigo. And I had been raised in a church-going family. E eu fui criado numa família que ia para a igreja. I knew the Bible and the message about Jesus. Eu conhecia algo sobre a Bíblia e também sobre Jesus. But I didn't need Jesus because I already had the Trinity that I worshiped. Mas eu não precisava de Jesus porque eu já tinha essa trindade que eu adorava. But when I got to college and my world fell apart, suddenly the words of Jesus took on new meaning. Mas naquela época, quando eu vi a minha vida desabar, de repente essas palavras de Jesus se tornaram relevantes novamente para a minha vida. And Jesus became very real to me as I gave my life to him. E Jesus se tornou real para mim quando eu entreguei a minha vida a Ele. Yeah. And so people who come to faith in Jesus take many different paths to come to faith. Então pessoas, quando chegam a Jesus, chegam por vários caminhos diferentes. Some people come the path that I took, the path of brokenness. Algumas pessoas vêm a Jesus como pessoas quebradas. That would be the story of Mary Magdalene in the New Testament. Had 7 demons and she was broken and she came to Jesus. Talvez a história semelhante à história de Maria Madalena, que teve um passado muito pesado, 7 demônios que ela foi livrada desses demônios. Some people come to Jesus because of overwhelming guilt for their sinfulness. Às vezes as pessoas vêm para Jesus pelo sentimento de culpa que eles sentem. Zacchaeus would be an example of a man who felt guilty and overwhelmed by his sin. Ezequias talvez seria um homem que veio a Deus por causa desse sentimento de culpa. Some people like James and John came to faith because of their family heritage. Pessoas como Tiago e João chegaram a Jesus por causa da história familiar. They were raised in a Christian home and faith just comes very easily for them. Eles foram criados num ambiente, num lar cristão, e então essa mensagem ela realmente fez sentido para eles. There are other paths, but every path leads ultimately to Jesus if we are broken. Há várias formas, mas todos os caminhos chegam a Jesus quando nós chegamos nesse ponto do quebrantamento. And in a very real sense, our lives can be broken down into 2 journeys. E nossa vida ela pode ser dividida em 2 formas de abordagem de chegar a Jesus. There's the journey we take to Christ, and then there's the journey we take with Christ. Há 2 fases, 2 etapas. Uma etapa que é a jornada que nos leva a Jesus, e a segunda jornada é a jornada que nós caminhamos com Jesus. And here's what I learned in my journey to Christ. E o seguinte eu aprendi na minha caminhada com Jesus. When I was in high school, my hands were full of the Trinity that I worshiped. Quando eu estava no 2º grau na escola, eu estava muito ocupado com essa trindade que eu adorava. And God knew that the only way I would worship Him is if He took those things away from me. E Deus sabia que a única forma que eu iria chegar a adorar a Deus seria tirar esses ídolos. And that's what He did. He took those things away from me so that I would realize that my happiness is only found in the Lord Jesus Christ. E é isso que aconteceu. Deus tirou esses ídolos da minha vida para me mostrar que a alegria real ela só é encontrada em Jesus. And so
After I became a Christian, I began to grow and I sensed a call to ministry. Quando eu me converti, eu cheguei a Jesus, eu recebi esse chamado de entrar no ministério. And I heard his voice speaking, Dean, I want you to give your life to the church. Eu ouvi Deus falando para mim, Dean, eu gostaria que você desse a sua vida para a igreja. And I obeyed that call and I transferred to a small Christian college. E eu obedeci a esse chamado e eu me transferi então para um seminário pequeno naquela região. And at this Christian university, guess what they had? E naquela universidade cristã, o que vocês acham que tinha lá? They had a basketball team. Eles tinham uma equipe de basquete. And I said, God, would you be permitting me to play basketball again? E aí eu perguntei para o Senhor, será que o Senhor permitiria eu jogar novamente na equipe de basquete? So I talked to the coach. Aí eu conversei com o treinador. And he gave me a tryout. E ele me deu uma chance. And I made the team. Aí eu entrei na equipe. And I said, Jesus, I'm playing for your glory. Aí eu falei assim, Senhor, eu estou jogando para a sua glória. It's no longer about me, but it's about your glory. Não se trata mais de mim, mas é a sua glória que é importante. And I had 2 phenomenal years of playing Eu basketball. tive 2 anos fenomenais jogando basquete. And even had the opportunity to play collegiate football. E aí eu também tive a oportunidade de jogar futebol americano. How good he was to me. E eu percebi o quão bom ele é para mim. But here's what I learned. Mas o seguinte eu aprendi. I needed to keep him first. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, rather than permitting basketball to become an idol again. em vez de permitir que o basquete, o esporte, se torne a prioridade na minha vida. So I graduated from college. Então eu graduei da universidade. And Trudy and I had been gone to different schools for 4 years. E a Trudy e eu, nós fomos para universidades diferentes por 4 anos. And at the end of those college years, we were both single. E no final desse período, nós dois ainda estávamos solteiros. And lo and behold, we started to date once again. E depois então desse período nós começamos a namorar novamente. Except this time we put God first in our marriage. Só que dessa vez nós colocamos Deus em primeiro lugar nesse relacionamento. And he wove our hearts together. E ele então começou a unir o nosso coração. Until the time I said, I want to spend the rest of my life with you. Até o momento que eu cheguei à conclusão, eu quero viver contigo até o final da minha vida. And she said yes. E ela falou sim nessa vez. Legal. She had to change her name from Ford to Ingebretson. Então ela mudou o nome dela de Ford, que é o sobrenome dela, para Ingebretson. It was quite a commitment she was making to me. Era um compromisso que ela fez comigo. And so we went to seminary. Então nós fomos para o seminário. And in the course of seminary, not only I had the opportunity in seminary to coach a collegiate women's basketball team. E aí no seminário eu tive a oportunidade de treinar, ser o treinador de uma equipe de basquete feminino. God gave me the opportunity once again to continue to do something that I loved. Deus permitiu que eu pudesse continuar a fazer algo que eu realmente amava fazer. But during that time in seminary, Trudy and I went through a very difficult time. Mas durante esses anos do seminário, a Trudy e eu, nós passamos por um tempo muito difícil. Because we had learned some very bad habits in our high school. Porque nós havíamos aprendido, adotado comportamento muito destrutivo durante o tempo de escola. And those bad habits in our dating life carried over into our marriage. E esses mau hábitos que nós tínhamos adotados naquela época se transferiram para o nosso casamento. And so we were committed not to each other, but we were committed to the concept of marriage. Nós então não tivemos um compromisso um com o outro, mas com esse conceito do casamento. It was our commitment to staying married that caused us to be committed to each other. O compromisso de permanecer casados nos levou ao compromisso para um para com o outro.
And here's what I discovered, that God restored and built a better marriage out of those difficult times. E é isso que eu percebi. Deus começou a trabalhar no nosso casamento usando essas dificuldades, esses tempos difíceis. So we like to say that we've been married for 41 years. Nós gostamos de dizer nós estamos casados por 41 anos, Happily married for 35 years. mas casados felizes por 35 anos. So we are now graduated from seminary and we're in ministry. Então, naquela época, nós graduamos do seminário e nós começamos a entrar no ministério. God took basketball and Trudy away from me. Deus havia tirado o basquete e a Trudy para longe de mim It caused no me início. to cry out for him. E isso me levou, então, a buscar o Senhor. And as I found that he was my delight, he gave me back basketball and Trudy. E quando eu realmente percebi que Deus é o único que me dá prazer, Ele me concedeu os outros sonhos, os outros prazeres na minha vida. Psalm 37 and verse 4. Salmos 37, versículo 4. Take delight in the Lord. Agrada-te do Senhor. All right. Now, this is Hebrew poetry, Isso aqui é uma poesia hebraica. meaning that the two lines have to be taken together. Significa que as duas linhas desse verso são conectados. And in this particular kind of poetry, the second line completes the thought of the first E line. nesse tipo de poesia, a segunda linha, ela complementa a primeira. And so the first line says that you and I are to take delight in the Lord. Então, na primeira parte desse verso, está escrito que nós devemos ter o nosso prazer, o deleite diante do Senhor, Now, I nos can, deleitar dele. I can approach my relationship with Christ with one of three attitudes. One of three attitudes of my relationship with Christ. Eu posso descrever o meu relacionamento com Cristo por três atitudes básicas. To spend time with Christ is my duty. It is my responsibility. É a minha responsabilidade de cultivar o meu tempo com Jesus. Now, I'm a good soldier, and I need to do those things that will make me to be a better soldier. Eu posso ser um bom soldado, então, como soldado, eu preciso fazer aquilo que eu acho que eu preciso fazer. There's some validity, and that is particularly helpful when we're going through a desert. Realmente, essa atitude de responsabilidade, de quase obrigação, ela é justificada especialmente em tempos onde nós passamos por desertos. And those disciplines carry us through the very dark times. E nesses momentos difíceis, a disciplina ela nos ajuda a passar por esses momentos. But there's a second attitude that is better than doing things because of mere duty. Mas há uma outra atitude que é superior à atitude de fazer as coisas por obrigação, por responsabilidade. The second attitude is that I need Him. A segunda atitude seria que eu faço coisas porque eu preciso dele. I'm dependent upon Him. Eu percebo que eu sou dependente dele. I can do nothing without Him. Eu não posso fazer nada sem ele. A life of dependence upon Christ is a very good thing. Uma vida em dependência de Cristo é uma coisa muito boa. And that is better than just doing things because we have to do them. Isso é muito melhor do que simplesmente fazer coisas por dever. We spend time with Jesus not because I have to, but because I want to. Eu não estou junto com Jesus, eu não dedico meu tempo com Jesus pelo dever, mas porque eu quero. But there's a third attitude which is even better than the second one. Mas há uma terceira atitude que é ainda superior à segunda. And it is this: I get to spend time with Jesus. Que é um privilégio de poder ter tempo com Jesus. Not I want to, não é porque eu só quero, but I get to. Mas é uma oportunidade de estar com Jesus. É um privilégio. And that's the idea of this word delight. E essa é a ideia dessa palavra do prazer, do deleite.
In verse 11, that same Hebrew word is used in a different context. No versículo 11, a mesma palavra em hebraico é usado de uma forma diferente. It says, the meek will inherit the land, Diz que os mansos herdarão a terra and they will enjoy great peace. e se deleitarão da abundância da paz. The word enjoy that's used here is the same word as in verse 4 for delight. Eles terão prazer no Senhor. E essa palavra prazer é a mesma palavra do versículo 4, onde nós lemos deleite. There's a sheer joy that comes into our lives É uma alegria completa na nossa vida when we delight in Him. quando nós temos o nosso prazer no Senhor. Now, men, if you're married here tonight, I'm going to ask you a question. Homem, se você é casado hoje aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Which one of these three statements is going to be most gratifying to your spouse? O que você acha? Qual dessas três atitudes? Are you ready, men? Qual dessas três atitudes mais agrada a tua esposa? Will your spouse be excited if you say, I have to spend time with you? A tua esposa vai ficar muito alegre se você disser assim, eu preciso ter tempo com você? O que você acha? Ela vai ficar feliz? Probably not. Provavelmente não, né? How about a second statement? Que tal uma outra declaração? I want to spend time with you. Eu quero ter tempo com você. That's better, isn't it? Já melhora, né? Já melhora. But what if you said this to her? E que tal o seu marido falar o seguinte para você? When I'm away from you, I can't wait to get home. Quando eu estou longe de você, eu não consigo esperar de encontrar você. Because you light up my life. Porque você realmente me traz muita alegria. Which one is going to make your wife the happiest, guys? Vocês aí, homens, qual dessas três declarações mais agrada e mais traz prazer para sua esposa? Number one, A primeira, not so much. acho que não. Number two is better. A segunda já é melhor? Melhor, né? Number three. Número 3 é que realmente vai fazer diferença. Can you imagine what God must feel like Você pode imaginar como Deus deve sentir when we find that our relationship with Him brings the greatest joy to us and to Him? quando Ele percebe que o tempo que nós temos com Ele, o relacionamento realmente traz prazer ao nosso coração e ao coração dele. This is what it means to take delight in the Lord. É isso que significa quando esse versículo diz que nosso prazer, o nosso deleite deve estar no Senhor. And so the second half of the verse gives this promise E a segunda parte então desse versículo dá a seguinte promessa: that He will give to us the desires of our heart. que Ele nos dará os desejos do nosso coração. Now that phrase can be understood in two ways. E essa frase pode ser entendida de duas formas. Both of them equally valid. As duas são igualmente válidas. One way is to understand that He changes our desires. Uma forma de entender é que Ele então ajusta aos nossos desejos He gives us new desires. de acordo com os novos desejos que Ele nos dá. And what was formerly so important is no longer important at all. E aquilo que antes era muito importante, agora já não é mais tão importante. That's the way. When we delight ourselves in Him, He gives us new desires. Quando nós então temos o prazer no Senhor, Ele nos dá novos prazeres. But there's a second way of interpreting that verse as well. Mas há uma segunda forma de interpretar esse versículo. That He will give you back what He has taken from you because you delight in Him. Que Ele vai te dar de volta, Ele vai te retornar aquilo que Ele tinha tirado de você. He gives it back Ele retorna because you have declared that those things will no longer be an idol. Ele dá isso de volta, esse desejo de volta, esse prazer de volta, porque você chegou ao momento de dizer assim, eu não quero mais esse ídolo na minha vida. Because when He is the delight of your life, Porque quando Ele se torna realmente o prazer da sua vida,
He's always going to be on the throne. Ele sempre vai permanecer no trono. And these other desires that you and I have, they're always going to be secondary. E ele sabe que os desejos que nós vamos ter sempre serão secundários. And that's what I found to be true in my life. E isso que eu entendi que é verdade na minha vida. God took everything away from me that was important, Deus realmente tirou de mim aquilo que era importante para mim. so that I could discover that my life was incomplete without Him. Para eu, com o intuito de eu compreender que a minha vida não estava completa sem Ele. And as I found delight in Him and was obedient to what He said to me, Quando eu finalmente achei o meu prazer no Senhor e comecei a viver em obediência a Ele, He gave these things back to me. Ele retornou esses prazeres para minha vida, Because He's a good Father. porque Ele é um bom pai. Here's what I want you to know tonight. Eu gostaria que você lembrasse e levasse o seguinte hoje à noite. If there's something in your life that you are holding on to, Se alguma coisa que você está segurando para si mesmo, that's negative in this context? No, It's okay. When we hold on to those things rather than holding on to God, He's going to do something powerful in us. quando nós começamos a reter as coisas que nós priorizamos, Ele faz algo poderoso em nossa vida. Powerful but very painful. Poderoso, mas que causa dor. Here's what He does. É o seguinte que Ele faz. He pries our fingers off those things. Ele começa a abrir os nossos dedos daquele objeto, daquele prazer. What we hold on to, these idols, He pries our fingers away from them. Os ídolos que nós estamos segurando com força, Ele começa a abrir. And He does that because He loves us. E Ele o faz porque Ele nos ama. He knows our heart better than we know our own Ele heart. sabe muito melhor os desejos do nosso coração do que nós mesmos conhecemos. He knows that only He can bring the complete happiness and joy that we long for. Ele sabe que somente Ele pode trazer esse prazer em nossa vida, aquilo que nós realmente almejamos lá no fundo do nosso ser. And so He strips it away so we could find our fulfillment in Him. Então Ele tira aqueles prazeres para que tenhamos a condição de conhecer Ele. Now you can wait for God to pry your fingers off those things Agora through circumstances. você pode insistir e tentar segurar as coisas e ver Deus abrindo a sua mão com força. Or in an act of surrender, you could open your hands up to Him tonight. Ou de atitude de humildade, você poderia talvez hoje à noite abrir a sua mão. And you say, Lord, I have been holding on to these things too closely. E dizer para o Senhor, Senhor, eu até esse momento tenho segurado esses ídolos na minha mão. And tonight I've heard you speak to me. E hoje à noite eu ouvi a tua voz falando para mim. And in an act of surrender, I open my hands to you. E num ato de entrega, eu abro as minhas mãos, eu entrego esses ídolos para o Senhor. I release these idols to you. Eu abro a mão desses ídolos por sua causa. And I ask you to give me joy in my relationship with you. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa me encher com o seu prazer nesse relacionamento contigo. If you delight yourself in the Lord, He will give you the desires Se of você your realmente heart. se deleita, tem o prazer no Senhor, Ele vai te dar todos os desejos do seu coração. Could we pray together? Podemos orar juntos?